grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, toda la honra. Y así lo declaramos en este momento. Y decimos: A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, oh gran Olá, queridos hermanos y hermanas, mis amados amigos, todos ustedes que me veem neste momento por este medio, donde esté, quando sea que tuviste acesso a este video, les saludo em grande amor de Deus. Te entrego aí fraternal abraço fuerte e espero encontrar-te bem neste momento. Bueno, nesta oportunidade para este nosso culto hogareño, quero compartilhar mensagem com vocês de la mais extremada relevância, mis queridos, muito importante, de extremada importância para nossa vida. Tema que a vezes necessitamos compreender melhor, ok? Tanto cristianos como não cristianos. É um assunto que creio
vale tocar o coração, vale despertar em sua mente, em tu entendimento, qual a realidade, a verdade bíblica a respeito de nossa filiação em relação a Deus. ¿Ok? Há dicho popular, creio que em todas as partes do mundo, por lo menos donde se cree em Deus, que é dicho que tem fundamento, entre comillas, bíblico, porque em verdade tem texto bíblico que supuestamente avaliza, apoia, embasa este dicho. Le digo agora, que dicho é este? Todos somos hijos de Deus. Eu também sou hijo de Deus. Ok? Já escutou isto? Provavelmente já ha dicho isto também. Eu deixo aqui uma pergunta que é também o tema deste mensagem. Aqui está. Somos todos hijos de Deus? E agora, uma pergunta mais personal. Sou hijo de Deus? Queridos, estas perguntas podem sonar pouco ofensivas a princípio. Pode parecer perguntas quizás provocatórias. Bueno, a ideia, o propósito, de hecho, é provocar em ti o sincero desejo de ter uma sincera resposta para esta pergunta para ti mesmo, porque nadie, sino o próprio Deus, pode dizer quem és ou quem são seus filhos. Eu não posso dizer se tu eres ou não eres hijo de Deus. Tu não puedes dizer se eu sou ou não sou hijo de Deus. Não puedo juzgar a pueblo, a uma persona e dizer, vocês não são hijos de Deus, tu não és hijo de Deus. Não puedo hacerlo. Não sou juez, não tenho esse direito. Se te juzgo desta forma, serei juzgado desta forma. Se tu me juzga a mim desta forma, serás juzgado desta forma, porque com a medida com que juzgardes, também sereis juzgados. Queridos, pero é uma pergunta que clama por uma resposta. ¿Está de acordo comigo? E onde mais poderíamos encontrar respostas para esta pergunta, sino em la palavra de Deus, la Bíblia Sagrada, porque la Bíblia é la palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja instruído e perfeitamente capacitado para boa obra. Queridos, conforme 2 Timoteo 3, verso 16 e 17. Queridos, a palavra do Senhor não pode de nenhuma maneira mentir, não pode equivocar-se, porque Deus não pode mentir, porque Deus não equivoca-se, Deus não comete equívoco. Bueno, havendo hecho estas aclarações preliminares, vamos ao texto inicial.
eu quero ler justo o versículo que sirve como base para este dicho popular. Porque a Bíblia, quando declara uma coisa, ela tem um contexto. Pero os dichos, a vezes, não respeitam o contexto. Capítulo 3 de la carta de apóstolo Pablo a los Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 26. Diz assim: porque todos sois hijos de Deus por la fe en Cristo Jesús. Bueno, el dicho salta la segunda parte de este verso y se detiene solamente en la primera parte. Pues todos sois hijos de Dios. Bueno, viene la pregunta, que es el tema. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Soy hijo de Dios? Bueno, queridos, para entendermos mejor, vamos pasar por algunos textos. Obviamente no vamos a agotar este tema porque es mucho más amplio. Tampoco vamos a presentar todos los textos bíblicos que tratan de esto, pero lo suficiente para quedarse muy clarito y no quedarse ninguna duda de esto, porque tampoco sería justo decir aquí, todos somos hijos de Dios y no demonstramos esto en la palabra de Dios, y tampoco sería justo decir, no todos son hijos de Dios y no demostrar en la escritura sagrada esto. Entonces, para quedarse clarito, sin ninguna duda, vamos a la palabra de Dios. Vamos a otros textos y vamos en estos próximos minutos reflexionar sobre esto. ¿Ok? Bueno, leamos también, queridos, Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 1. Eu quero ler neste primeiro momento versículo 12 e 13, que nos diz assim: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, todos los que son entonces nacidos de Dios, todos los que recibieron a Jesús. Entonces, cuando leímos Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no se trata de una fe popular, barata, sin contexto. Não aquela fé que toda a gente diz, eu tenho fé, ok, pero como dice Santiago, a fé que não produce obras, que não tem resultados, a fé abstrata é muerta, é inútil, não tem nenhuma validez. A fé verbal, porque a Bíblia trata de uma fé prática, de la fé que nos lleva a vivir según aquel en quien tenemos fe. Queridos, a todos los que le recibieron es necesario que por la fe recibamos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y si Él es Señor, luego somos siervos. Si Él es Salvador, luego somos necesitados de salvación. Estamos perdidos. Por esto necesitamos de Salvador. A estes que lo recibieron, les fueron dado potestad, poder,
de serem hechos hijos de Deus. Então, percebe que desde aqui já começa a ter aqui certos parâmetros. Existe contexto em um texto. São dados, são tenidos como hijos de Deus os que receberam poder para ser hijos de Deus. E como se recebe este poder? Recebendo primeiro a Jesus, Hijo de Deus, creyendo em Ele de todo tu coração, com toda tu fé, com toda tu mente, com todas tus fuerzas, e servindo ao Senhor. Mira, los quales não são engendrados, queridos, de la sangre, nem da vontade de la carne, nem vontade de varão, sino de Deus. Não basta nascer nesta vida e pensar, já sou hijos de Deus. Mas que nascer de la carne, de la sangre, é necessário nascer de Deus, nascer em espírito e em verdade. Exatamente. Bueno, sobre esto vou mostrar a vocês o que está em Juan, aqui mesmo em Juan capítulo 3. Cambia aí como umas 2 páginas, mais ou menos, capítulo 3 de Juan. O versículo 3 nos diz assim: de cierto, Jesucristo respondendo, Jesucristo diciendo, de cierto te digo, que el que não naciere de nuevo não pode ver o reino de Deus. Então, ¿por que nascer de nuevo? Porque já nascimos uma vez de la carne, de la sangre, de la voluntad del varón. Es decir, nuestro papá y mamá se enamoraram, se casaram, se acostaram juntos, llenos de amor, conversaram sobre política e futebol hasta la madrugada, e o fruto deste amor nasceu a nosotros, a ti e a mim. Queridos, que passa? Já nascimos uma vez, pero Jesucristo disse, é necessário que nazca de nuevo, senão não pode ver o reino de Deus. Em versículo 5, dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de la agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si en versículo 3 no puede ver, en versículo 5 tampoco podrá entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios está reservado para sus hijos. Ele pertence a seu unigênito, que é Cristo Jesus. E esta herência de Cristo, Ele comparte com nós. Ele comparte com nós. Por a reconciliação que nos hace hijos de Deus. Hablaremos um pouquinho sobre isto. Também em el versículo 14, al 17, diz assim: e como Moisés levantou a serpiente em el deserto, assim é necessário que o Hijo del Hombre seja levantado, e agora está se referindo que ele será levantado em la cruz, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Porque não enviou Deus a seu Hijo ao mundo para condenar ao mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele. Queridos, o mundo lamentavelmente já está condenado bajo del pecado e está reservado para o mundo a destruição final. Por isso Jesus já não vino para condenar, sino para salvar-nos de esta condenação. Exatamente. Ele vino para salvar-nos desta condenação, pero é necessário nascer de novo.
nuevo, nacer de agua y de espíritu, por medio de la fe en Cristo Jesús. No te olvides de la fe que produce frutos, de la fe que nos lleva a recibir a Cristo en nuestra vida. Y nadie que haya recibido a Jesús en su vida sigue como era antes. No, todo cambia. De esto también hablaremos algo. Queridos, es necesario volver al texto básico que leímos de inicio, pero de esta vez vamos a mirarlo de una forma un poco más amplia. Vamos a analizar un poquito más ampliamente este texto. Gálatas capítulo 3. Ahora leímos hasta versículo 29, de 26 al 29. Dinos así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Entendió? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos cuáles, ¿quiénes? Todos los que fueron bautizados en Cristo. Y por esto, vestidos de Cristo Jesús. Queridos, esto es muy importante. É muito importante compreender. Se saltarmos esta informação, se não compreendermos isto, seremos enganados. Vamos sentir uma falsa sensação de filiação de Deus que não existe aparte de Cristo. Fora de Jesus não existe filiação com Deus. Não. É impossível que alguém seja hijo de Deus aparte de Jesucristo, su unigénito. Queridos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. É necessário ser revestidos de Cristo, sino jamás veremos el reino de Dios, jamás entraremos en el reino de Dios, jamás heredaremos el reino de Dios, porque sin esta nueva ropa que se llama Cristo, que nos revestió, no tenemos acceso al reino de Dios, a Dios. Jamás podremos ser hijos de Dios, sino sus criaturas, que Ele ama, claro, pero não basta ser criatura de Deus para entrar em el reino de Deus. É necessário ser hijo de Deus por la fe em Cristo Jesús. Não se trata de obras, se trata de fe em Cristo Jesús, pero la genuína, verdadeira fé nos lleva a ser revestido de Cristo, a vivir em Cristo, para Cristo e por Cristo Jesús. Amém? Versículo 28. Já não há judío nem grego, não há escravo nem livre, não há varão nem mulher, porque todos vosotros sois uno em Cristo Jesus. Não há diferença. Deus não hace acepção de pessoas, nem por sua raça, por color de piel, nem por sua condição social, intelectual, sino se tem fé verdadeira em Cristo e foi revestido de Cristo, bautizado em Cristo, se vive em Cristo, se vive por Cristo, se vive para Cristo. Então, queridos, sois hijos de Deus. Claro, certo? Glória a Deus por isto. Versículo 29, queridos. E se vosotros sois de Cristo, certamente es linaje de Abraão. Sí, linaje de Abraão sois, e herederos segundo la promessa. Herederos segundo la promessa. Glórias a Deus, como disse Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas quais? Todas as que creem em Jesus.
são bautizados em Cristo Jesus e revestidos de Cristo Jesús. Não se deve perder o que a palavra diz em seu contexto inteiro, ok? Bueno, creio que se parássemos por aqui, já estaria suficientemente claro, certo? Sim, não tenho dúvida. Para quem quer entender, se paro por aqui, já basta, já está clarito. Pero aún nos resta algunos minutos, entonces vamos a algunos textos más. Muy bien, queridos. Vamos a capítulo 5 de segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Eu quero analisar com vocês versículo 14 adelante. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constringe, pensando esto, que se uno murió por todos, luego todos murieron. Bueno, Jesucristo murió en nuestro lugar. Todos nosotros, los que tenemos fe en Él, los que fuimos revestidos de Él, morimos con Él. Sí, el hombre, la mujer, la criatura vieja, murió. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces entenda, compreenda esto. Por favor, compreenda, ponga tu atenção aqui. Não basta dizer, tenho fé em Jesus. E que? Ele morreu por todos para que os que vivem já não vivam para si. Esta fé, se é uma fé realmente dada por Cristo, verdadeira, genuína, já não vai tu viver para ti mesmo, sino para aquele que morreu e ressuscitou por ti. Está muito, pero muito claro aqui. Está desenhado com colores fuertes, nítidas, vibrantes, para que tu e eu não tenhamos dúvida. Não basta dizer, tenho fé, agora sou hijo de Deus. Não, se esta fé é a fé que Cristo realmente nos dá, é óbvio. Então, se tu eres hijo de Deus, pero isto é perceptível, tu já não vive para ti, tu vive para aquele que morreu por ti, que ressuscitou por ti, ok? Aleluia, é emocionante, certo? Llena o coração de gozo estas coisas, hermanos, de maneira que nós de aqui em adelante a nadie conhecemos segundo a carne, aun se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. De modo que se alguno está em Cristo, nova criatura és, e as coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Aleluia! Eu já leí verso 16 e 17 também. Então, queridos, já não vivimos segundo a carne, já não andamos segundo a carne, já não nos comportamos segundo a carne, sino segundo o Espírito. A velha criatura morreu com Cristo, foi cravada na cruz com Cristo, sepultada com Cristo e ressuscitou com Cristo para nova vida, conforme o capítulo 6 de Romanos nos explica também. Ah, meus amados, nova criatura. Não é possível que alguém disse, sou hijo de Deus, e continue sendo a mesma pessoa de sempre. A mesma, não cambia. Ah, é um processo, pastor. Óbvio, é um processo, pero por toda a vida sigue sendo exatamente a mesma pessoa, causando os mesmos problemas, as mesmas desordens, as mesmas decepções, traicionando a Cristo e a los suyos igual, seguindo sendo pedra de tropeço igual, seguindo causando escândalo igual, seguindo avergonçando o evangelho igual, e 1 ano, e 12, 5 e 10, e da mesma maneira. É possível? Não é possível. A fé de Cristo é vibrante, é actuante, ela causa câmbio, ela promove câmbios extraordinários.
es nueva criatura, no es la vieja. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Queridos, si no hay reconciliación, no somos hijos de Dios. Fuimos cortados cuando el pecado entró en nosotros. Perdimos la comunión con Dios. Fuimos apartados de Él, conforme dice Isaías capítulo 59, verso 2, que nuestros pecados nos encubre de Dios para que Él no nos oiga, no nos bendice. Nuestras transgresiones y pecados nos alejan de Dios. Pero en Cristo Jesús fuimos reconciliados con Dios y nos tornamos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Aleluyas, aleluyas, queridos. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo al mundo, não tomándoles em cuenta a los hombres sus pecados, e nos encargou a nosotros a la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores em nome de Cristo, como si Deus rogase por medio de nosotros. Os rogamos em nome de Cristo, reconcíliaos com Deus. Sim, reconcíliaos com Deus. Reconcíliaos com Deus. Tu que está alejado, reconcíliaos com Deus. Tu que pensava hasta el día hoy que és hijos de Deus por lo sencillo hecho de haber nacido de la carne y hoy está descubriendo que no, entonces reconcíliaos con Deus por la fe en Cristo Jesús, una fe viva, actuante, que produz cambio de vida, que hace de ti nueva criatura. Reconcíliaos com Deus, em nome de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Reconcíliaos rápido, que espera más, no espera, no te detengas. Cristo murió y resucitó por ti, pasó por todo lo que pasó. Isso não foi em vano. É para que tu puedas conhecer esta verdade e saber que foi apartado de Deus por seu pecado, sim, pero que por meio de Cristo tu puedes ser reconciliado agora mesmo, en este momento, si creres en esto e confessa a Cristo em sua vida e lo recibe como su Senhor. Aleluya. Haga isto agora, donde estás. Amém. Aleluya, Jesús. Bueno, aí diz a palavra do Senhor: al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Deus en él. Jesús não conheceu pecado, nunca cometeu pecado, pero murió como el peor de todos los pecadores. Foi muerto como más injustos de los hombres, para que fuésemos hechos justicia en Cristo Jesús para con nuestro Dios. Aleluyas, queridos. Muy bien, mis amigos, mis amados hermanos. En Romanos capítulo 3, carta a los Romanos. Se tu está em 2 Coríntios, vuelve a 1 Coríntios e anteriormente já é Romanos, ok? Romanos capítulo 3. Também escrita por el apóstolo Pablo. Eu quero mostrar a ti 2 versos, queridos, neste momento. Versículo 23. Por quanto todos pecaram, não quase todos, não a maioria, não alguns, todos pecaram, queridos, todos. Tu também pecou. Não penses diferente. Tu pecou, eu pequei. Todos pecaram e estão destituídos de la glória de Deus. Pensava que era hijo de Deus solo por o hecho de existir? Não. Todos os seres vivos são criaturas
lindas que Deus criou, que Deus ama, e nós somos especiais, sem dúvida, criados à imagem e semelhança de Deus, pero o pecado nos quitou isto, queridos, nos quitou, nos destituiu da glória de Deus. Não, o pecado borrou, manchou, suciou, nos apartou de isto. Pero verso 24: sendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redenção que és em Cristo Jesus. Aleluias. É de graça, é gratuito. Não significa que foi barato. A graça de Cristo não é barata. É de graça para ti, é de graça para mim. Pero custou muito caro para Jesus, muito, infinitamente, inexplicavelmente caro para Jesus. Por isso não creia em um evangelho barato, em um evangelho de segunda classe, em um evangelho que quer tornar ancho o caminho, porque não é o caminho da cruz. É o caminho que Cristo trilhou e devemos seguir suas huellas, seus passos. Por isso ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, tome cada um sobre si sua cruz e siga-me. A graça de Cristo não é barata, custou caro para Ele, e nós devemos nos rendir e sermos crucificados com Ele na cruz e ressuscitarmos com Ele para uma vida nova, porque em Cristo Jesus fuimos justificados mediante a redenção que é em Cristo Jesus, não em outro, não em qualquer pessoa, não em nenhum santo ou em nenhuma santa, não nadie, foi Cristo que morreu por nós. Não foi Pedro, não foi Pablo, não foi Juan, não foi Maria, não foi nenhum nem outro, foi Jesus que morreu. Ele é único intercessor entre nós e Deus. Aleluia, queridos. Urias, Ele é único que intercede por nós. Não há outro que pueda fazer isto. Não creia, não há outro, não há ninguno que pueda interceder por nós, sino nuestro Senhor Jesus. Capítulo 2 da segunda carta, da primeira carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5: porque há solo Deus e solo mediador entre Deus e os homens, Jesucristo, homem. Solo mediador, não ponga outro. Se tu disse que tem fé em Jesus, pero tu crê em outros mediadores, em outros que intercedem por ti diante de Deus, tu está enganado. Tu foi enganado. Só há e é Jesus, não há outro. Quita ahora tu fé de ídolos, de dioses falsos, de imágenes, de esculturas, de santos, de santas, de esto y de aquello. Quita su fe del pastor, de su líder, del reverendo, del cura. Quita ahora su fe de sacerdote, del pastor, de este y de aquel. Ponga tu fe en Jesucristo. Él que morreu por ti na cruz. Não fui eu, não foi Pedro, nem Pablo, não foi Juan, não foi Maria, não foi nadie do passado, nadie do presente, nadie do futuro. Foi Jesus, aquele que foi, que és e que há de venir. Ele morreu por ti. Aleluia. Jesus, não eres hijo de Deus solo porque nasceu neste mundo, não. Tu se torna hijo de Deus a partir do momento que tu se rendir ao Hijo de Deus, Jesucristo, e em Ele viver por Ele e para Ele. Parar de viver para si mesmo de forma egoísta, cruel, insana, pecaminosa, vergonzosa. Passar a viver para Cristo. Não penses que és hijo de Deus só porque tu dá esmona a los pobres, só porque tu ajuda a los necessitados, só porque tu pagas suas contas em dias. Isto não é, isto é obrigação de todos.
Não tem que ser hijo de Deus para ser isto. Isto é obrigação de todo ser humano. O mínimo que devemos fazer. Que tu não causa dano às pessoas, não mata, não rouba, não tem adicção, nada. Que importa isto em ser hijo de Deus? Passa a ser hijo de Deus a partir do momento que tu entregas tus vidas a Jesus Cristo. A partir deste momento, todas essas coisas que tu haces de buena passa a ser agradável a Deus. Torna-se algo agradável ao Senhor. Antes disto, nada. Créeme, nada. Justiça humana é trapo de imundícia, diz o Senhor. A justiça de Deus em Cristo Jesus, agradável e aceita por el Senhor. Aleluias, aleluias. Queridos, Romanos 5. Romanos, cambia a página aí. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8 e versículo 9. El 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluyas. Sí, éramos pecadores, queridos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, queridos, nosotros fuimos justificados, porque la ira de Dios está sobre toda la humanidad pecadora. Pero en Cristo Jesús, esta ira es quitada y nos es derramado su amor. Aleluyas. Pero não apenas basta dizer que crê em Jesus, viva por Ele, para Ele e nele. Amém. Romanos 5, versículo 10 e versículo 11 também. Porque se sendo inimigos, mira, não somos hijos de Deus só porque nascimos, somos inimigos de Deus por el pecado que em nós habita. Inimigos, não hijos. Porque se sendo inimigos, fuimos reconciliados com Deus por la muerte de su Hijo. De inimigos passamos a ser hijos, porque Jesús en su muerte nos reconcilió con Dios. Aleluya, gloria pues a Cristo. Mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Queridos, sin Jesús, enemigos de Dios. En Jesús, hijos de Dios, por la reconciliación que Él operó en nosotros. En Romanos capítulo 5 y también versículo 12 dice: porque por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaram. Todos. Está claro, certo? E o pecado nos puso bajo la ira de Deus, nos hizo enemigo de Deus, apartados de Deus, condenados a la muerte eterna. Pero en Cristo Jesús, Deus nos reconciliou, nos salvou, nos amou, nos deu uma nova oportunidade. Não basta nascer, tem que nascer de novo. Não basta morrer, tem que morrer com Cristo em la cruz. Estou falando aqui tudo espiritualmente, ok? E isto é mediante a fé que te hace nova criatura, que cambia tu vida. Em Romanos, queridos, a palavra de Deus, em versículo aqui mesmo, em capítulo 5, versículo 17 al 19, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por uno reinó la muerte, por otro, que es Jesús, reinó la vida. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos condenados, queridos. Sí, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. No es para algunos, es para todos. Por esto,
le aconsejo isto contigo, não espere mais, não se detenga, é para todos esta oportunidade. Ele morreu por todos, pero não significa que ele morreu por todos, já estou salvo, não tenho que fazer nada. Não, tu tens que recebê-lo em tu vida, viver em ele, não mais para ti mesmo, como já hemos tratado aqui, demonstrado na palavra de Deus. Sim, é necessário que tu tome tua decisão personal. Porque assim como por la desobediência de um homem los muchos foram constituídos pecadores, assim também por la obediência de uno los muchos serão constituídos justos. ¿Está vendo? Isto é para ti, é para mim, é para todos os que creem. Não pereça, sino tenha vida eterna. Já hablamos, não basta dizer eu creio e que viva em Cristo, por Cristo e para Cristo, como já hemos analisado em muitos textos. E concluo esta reflexão bíblica, queridos, volvendo ao texto básico, porque todos são hijos de Deus, todos os que foram revestidos de Cristo, todos os que estão em Cristo foram revestidos de Cristo. Todos os que receberam a Cristo les foram dado o poder de serem hechos hijos de Deus. Ojalá que haya quedado clarito para ti. Se quedou-se alguma dúvida, eu estarei à disposição para esclarecer. Entre em contato comigo, aqui abaixo, me envie mensagem e estarei falando contigo, se quieras, ok? Vamos orar ao Senhor. Padre Santo, querido Deus, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, te bendecimos, Padre, te bendecimos, Senhor. Graças por tu infinito amor, aunque nuestro pecado atraiu sobre nós tu ira, pero tu favor derramado sobre nós em Cristo Jesus nos cobriu de amor, Senhor. Pero, Senhor, quizás muitos teriam dúvida de isto e hoje foi aclarado. Quizás alguns que aún não tomaram esta decisão, pero neste dia está tomando esta decisão. Senhor, que tu bendição, tu fortaleza esteja sobre esta pessoa para que não desista desta decisão, para que camine firme em tu presença, para que desfrute desta filiação em Cristo Jesus, de uma vida eterna, vida abundante, que pueda ver su reino, entrar em tu reino e viver em tu reino, em Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Se com todos, ajuda-nos a permanecer fieles hasta el fim, como disse tua palavra, aquele que perseverar hasta el fim será salvo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final deste mensagem e que Deus te bendiga muito a todos os suyos. Hablando em todos os suyos, se pueda compartilhar todos os mensagens deste canal, Palavra Sencilla e Pura, compartilhe com todas suas redes sociais. Le agradeço muito, ok? Se não está inscrito, por favor, suscríbete. Alguns quizás que estão começando nisto, não sabem, tu vai ver aqui, está escrito suscríbete para quem está em espanhol, ou inscreva-se, que está em português, em rojo. Tu clica aí e já estará inscrito. Há também uma campanita ou sininho, quem está em Brasil. Tu clica nele, nesta campanita, e será notificado sempre que subirmos novo mensagem, ok? E agradeço se queira nos ajudar nesta missão, para que muitos puedan conhecer mais da palavra de Deus. Abraço forte em grande amor de Cristo. Hasta pronto.